denominado Projeto Iniciação. Projeto Iniciação, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o nosso mestre nos deixou ensinado o seguinte: o Brasil é o berço da nova civilização. É a pátria do Avatara Maitreya, né? Então, é do Brasil, então, que vai surgir as sementes, estão surgindo as sementes para a realização da nova civilização e início da sinarquia na face da Terra, justamente lá pelo ano 3005. Agora, falta 900 e tantos anos até o ano 3005, né? Mas o trabalho não é para 3005, deve ser realizado já. O que vai acontecer em 3005 é decorrência do trabalho espiritual que todos aqueles que estão ligados à obra do Eterno na face da Terra fazem a partir do momento atual. Isso é muito importante. Então, por isso é muito importante esse trabalho nosso com relação à obra, né? Devemos dizer também que para que o projeto de iniciação seja desenvolvido em cada um, e o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver, né? A pessoa pode ter muitos projetos, todo mundo tem projetos importantes, né? Projeto pessoal, iniciar, projeto profissional, familiar e assim por diante, né? Mas o projeto mais importante é o projeto de iniciação, ou seja, autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Agora, para que a pessoa faça o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática para fazer a sua iniciação, né? Ela pode escolher a escola que ela mais lhe agradar, né? Mas, de nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha para a Sociedade Brasileira de Eubiose fazer a sua iniciação. Como é que ela pode fazer isso? Pega um ferramenta de busca da internet e entra lá no endereço da sociedade. Põe lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, ela vai entrar justamente na eubiose, né, na referência exata, e lá vai obter informações importantíssimas da eubiose e tudo necessário para esse contato inicial. Agora, além disso, já no próprio site tem a possibilidade da pessoa saber qual é o departamento mais próximo que existe de onde ela mora, né? Existem muitos departamentos no Brasil e no exterior. Então, a pessoa lá tem um botãozinho lá, uma entrada, né? A pessoa dá o nome e a cidade e o estado em que mora. E, imediatamente, ela vai obter uma resposta. O site vai indicar o departamento mais próximo da sua cidade ou os departamentos que se localizam no seu estado, né? Então, a pessoa entra em contato com um dos departamentos, faz a sua inscrição e programa o início do seu curso, né? O curso, na verdade, são o primeiro grau de entrada para a pessoa que está no processo de iniciação é o grau peregrino, primeiro grau. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5. Quando totaliza 5 graus, a pessoa, então, tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí, nesse ponto em diante, ela pode participar de todas as reuniões internas e externas, reuniões, palestras, pode participar de ritualísticas também, muito importante, e mais do que nunca, importante, ela pode ler as cartas de revelação do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. É um conhecimento extraordinário que ele nos deixou, né? Agora, é claro que pode ser que não exista um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade. Se esse for o caso, não invalida a questão do início do projeto de iniciação da pessoa na eubiose, né? Ela pode fazer o curso através do EAD, EAD, ensino à distância. Ela caminha normalmente,
entre em contato com um dos departamentos e programa o início do seu curso do ensino à distância. Agora estamos em julho, né? Não temos o início. Normalmente esses cursos começam logo no início de janeiro, na segunda semana de janeiro, né? Mas é claro que a pessoa já pode ir adiantando esses contatos, né? E além disso, ela pode pela internet, ela pode acessar muitos elementos, né, que dão notícias sobre a eubiose, palestras, né? E existe também um site da revista Dharana. Só procurar lá na revista Dharana. Busca, põe lá no ferramenta de busca da internet, põe lá revista Dharana. Ela vai encontrar indicações de acessar pela internet as revistas que já foram publicadas, né, recentemente ou em anos anteriores. É mais um motivo de estudo que a pessoa tem, e ali tem uma quantidade enorme de conhecimentos, né, na revista Dharana. Muito bem? Então, nós estamos aqui para continuar, né, o nosso programa de estudos, né, e no encontro passado nós estávamos falando justamente a respeito do processo de criação do universo, né? Então, é claro que existe uma visão, a criação da Terra, do universo, existe uma versão científica da ciência acadêmica, existe uma visão da ciência iniciática, né? É claro que um dia a ciência acadêmica, através do processo evolutivo, vai chegar na altura do conhecimento da ciência iniciática, né? A respeito da criação do universo, dos seres humanos, de tudo que existe no universo. Agora existe, então, a Helena Blavatsky deixou um conteúdo enorme a respeito desses conhecimentos, o nosso mestre também entrou muito a respeito desse conhecimento, e existe muitos autores de livros que falam sobre esses assuntos, né? E à medida que a pessoa vai se entrosando na eubiose, ela vai descobrindo, vai localizando os autores de obras importantíssimas a respeito da cosmogênese, antropogênese e assim por diante. Bom, então nós podemos falar aqui, retornando ao caminho que nós estamos seguindo, né, por esse entendimento da criação do universo, né? Quando os panteístas se fazem eco dos Upanishads, que declaram como também a doutrina secreta que isto não pode criar, não estão negando a existência de um criador. Aquela velha coisa, fato importante que nós dissemos já, e isso é estudado na ciência iniciática, né? Principalmente na teosofia, né? Que o eterno, ou seja, o imanifestado, não tem um nome específico, né? Mas então fala-se que é o imanifestado, o eterno, e desde muitos anos na antiguidade, desde a Índia, chamavam o eterno do Aquilo. É o Aquilo, né? Porque não tem um nome específico, né? Tem o Aquilo. Muito bem? Então é isso que ele fala, né? Aqui neste sentido, é dito que isto não pode criar, o isto, né? O aquilo, não estão negando a existência de um criador, ou melhor, de um agregado coletivo de criadores. O que fazem é simplesmente recusar, com muita lógica, atribuir o ato de criação, e especialmente o de formação, coisas que são finitas, a um princípio infinito. Para eles, para Brahma, é uma causa passiva, porque é absoluta. O Mukha é o Mukha incondicionado. Recusam-lhe apenas a onisciência e a onipotência limitadas, já que também se trata de atributos refletidos nas percepções dos homens. E por quê? Sendo para Brahma o todo supremo, o espírito e a alma, sempre indivisíveis na natureza imutável e eterna, não pode ter atributos, né? O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a ideia de finito ou incondicionado. Então, nós vimos no encontro passado que nós temos o imanifestado, que é o aquilo, né? O imanifestado, ele, por uma determinada circunstância que só o imanifestado sabe, nós não sabemos por quê, ele cria o manifestado, que é justamente a Maya, né? A ilusão. Tudo que nós vamos criar na criação é Maya, é ilusão. A verdade absoluta está no imanifestado, só que nós não sabemos isso. Então, num determinado momento, ele fez esse processo de manifestação da Maya. E só o imanifestado, ou aquilo, sabe o porquê.
é o grande mistério que todos têm que um dia saber, né? Muito bem. Agora, é claro que, no princípio, por exemplo, no nosso sistema solar, existe aqui justamente um Sol central, depois tem o Parabrahman em seguida, depois vem Brahma, que é o primeiro trono, depois vem o segundo trono e o terceiro trono, né? Então, esse é o processo de criação no nosso universo, né? Uma coisa importante, isso Blavatsky nos afirma, Helena Petro Blavatsky, ela nos afirmou o seguinte: toda vez que nas suas obras estiver dito o universo, refere-se ao sistema solar. Está vendo? Toda a doutrina secreta, quando se refere ao universo, se refere ao sistema solar, não ao todo que existe, porque é incomensurável para o entendimento, né? Refere-se ao sistema solar, né? Muito bem? Então, muito bem aqui. E a possibilidade de toda a relação com a ideia de infinito ou incondicionado é realmente fantástica, né? E quando os vedantinos, da Vedanta, né, afirmam que só a emanação de Parabrahma possui atributos, emanação que eles chamam Ishvara, em união com Maya e Avidya, dificilmente se verá ateísmo em tal concepção, pois que é impossível existirem dois infinitos ou dois absolutos em um universo, que se supõe sem limites, como se há de conceber aquela existência em si mesma, criando pessoalmente? É uma pergunta, né? Para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo ao qual nós nos referimos, o aquilo, é o não ser. Na verdade, é o ser e não ser. É uma seidade absoluta. Aliás, quem criou esse nome foi Blavatsky. Blavatsky determinou. É um neologismo, a criação de uma palavra que não existia, seidade. Né? Então ela diz assim, é o ser e não ser. Então ela criou essa palavra seidade. Aliás, podem fazer essa experiência. Pode entrar aí num dicionário, que existe na internet, qualquer dicionário, coloca lá seidade. Então vai aparecer assim, palavra não encontrada. Porque a seidade não faz parte do dicionário, né? Ou do português, ou do inglês, etc. É uma palavra que foi criada na teosofia por Helena Petro Blavatsky. Seidade quer dizer o ser e o não ser. Então, a gente pode ver no dicionário, é perfeito isso, né? Muito bem. Então, para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo, né, o manifestado, é o não ser e o ser, no sentido que é seidade única, porque neste todo jaz latente sua coeterna e emanação, ou irradiação inerente, a qual, ao se converter periodicamente em Brahma, ou seja, o primeiro trono, a potência masculina ou feminina, se expande no universo manifestado. Narayana, movendo-se sobre as águas abstratas do espaço, transforma-se nas águas da substância concreta, impulsionadas por ele, o que vem a ser agora o verbo ou logos manifestado. Inclusive, essa criação é citada, né, que Deus criou, né? Deus criou tudo, né? Na Bíblia diz, no Antigo Testamento, né, que Deus vagava sobre os mares, né, sobre as águas nunca antes tocadas. Olha, Deus vagava sobre os mares nunca antes tocadas. As águas nunca antes tocadas. E dessas águas ele fez a existência do planeta Terra. E, consequentemente, na Bíblia não fala isso, mas de outros planetas, etc., né? do universo, do nosso sistema solar. Né? Então, tanto que, veja bem, olha bem o sentido das coisas, né? O Deus vagava sobre as águas nunca antes tocadas. Então, o que eram essas águas? Águas virgens. Águas virgens. Quando Deus tocou nessas águas, essa virgindade terminou, porque ele tocou nas águas, eram águas virgens. Tanto que aí vem a ideia da Santíssima Mãe, né? Virgem, por isso que vem a ideia de Virgem Maria. A ideia de Virgem Maria vem daí. Aliás, Maria, de onde vem a palavra Maria, o nome? Vem do latim, mare. A palavra em latim, mare, origina o nome Maria. É isso. E a Maria do cristianismo é dita que ela é justamente tem toda essa virgindade, a Virgem Maria. Veja bem, o conceito da virgindade de Maria provém justamente dessa ideia da criação, de que Deus vagava sobre as águas e tocou sobre as águas nunca antes tocadas, que é o segundo trono. Né?
Brahma, Vishnu e Shiva. Né? O primeiro tomo é Brahma, o segundo é Vishnu, o terceiro é Shiva. Então, Brahma veio, tocou os mares de Vishnu e originou os universos. Tanto que isso aí na teosofia, na eubiose, a gente vê que é da mãe divina que surgem os 7 deuses, que criam as 7 possibilidades de evolução no nosso sistema solar. Surgem os 7 deuses, justamente da Virgem Maria, ou seja, da mãe celestial, da mãe divina. Né? Na eubiose fala-se muito da mãe divina, né? Da mãe divina. Né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Né? Muito bem. Continuando, nós vemos o seguinte, que os brahmanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os como ateus, têm que admitir, se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo desta divindade, 100 anos divinos, período que exigiria 15 cifras para ser expresso em anos comuns. Então, aí existem então, as noites e os dias de Brahma. A partir de Brahma, existe uma existência do nosso universo através do que é dito os dias e a noite de Brahma. Os dias de Brahma são 7 períodos, e as noites de Brahma são 7 períodos, então. Os dias de Brahma são a parte de manifestação. Manifestação. Então, a gente pode imaginar uma reta, né, e um semicírculo embaixo, as noites, os dias de Brahma. Depois passa por um ponto, essa curva cruza aquela horizontal que nos referimos, ali existe o ponto Laya. Do ponto Laya, então, surge um outro semicírculo superior, que são as noites de Brahma. Então, nós podemos entender dentro da nossa concepção humana, que é justamente o de baixo, que é os dias de Brahma, é a manifestação. E a parte de cima, que é a noite de Brahma, é uma parte de descanso, assim que nós podemos dizer, de concentração. Né? Mas é claro que nada descansa no universo. Né? Está tudo existindo. Né? Então, os ocultistas, então, assim de acordo com os filósofos vedantinos, advaístas, a respeito dessa doutrina, e demonstram a impossibilidade de aceitar-se no terreno filosófico a ideia de todo absoluto fazer surgir pela criação, ou até mesmo pela evolução, aquele ovo áureo, no qual se diz que penetrou para se transformar em Brahma, o Criador, desdobrando-se depois nos seres, nos deuses, e em todo o universo viável. Aliás, esse esquema que eu demonstrei aqui, que faz parte da doutrina secreta, né? Essa linha reta, né? Depois um semicírculo embaixo, são os dias de Brahma, depois as noites de Brahma, e o cruzamento desses semicírculos com a linha horizontal, chamando ponto Laya, justamente nos remete justamente a essa ideia da criação que a ciência acadêmica diz. Né? Então, a ciência acadêmica diz que todo o universo veio de um ponto infinitamente pequeno, matematicamente não detectável. Né? Então, quer dizer, aí então, hoje os cientistas discutem sobre esse assunto. Será que o nosso universo, que nós vemos, as galáxias, veio do nada? Não é verdade? Então, agora, pelas noites e dias de Brahma, nós entendemos que não. Este ponto do qual surgiu o universo, existe algo por trás dele, que deu origem, que estava concentrado nesse ponto. Aí a ciência tem essa ideia do Big Bang. Né? O Big Bang, uma grande explosão, e o universo, então, apareceu rapidamente, em segundos, e agora caminha, se expandindo através de trilhões, de bilhões de anos, o universo está se expandindo. Né? Então, a ciência hoje pergunta, o que está por trás do ponto Laya? Do ponto Laya, não, daquele ponto em que surgiu aquele ponto infinitamente minúsculo, né? O que está por trás disso? Hoje a ciência, a física quântica, então começa a pesquisar isso. Né? Isso tem que ser respondido pela ciência, né? Pois senão ficaríamos com aquela ideia de que o tudo veio do nada. Então, nada, isso é impossível. Né? Nós sabemos, pela nossa mente humana, mesmo de forma minúscula, diante desse conhecimento, a gente sabe intuitivamente que o tudo não pode vir do nada. Né? A gente pode imaginar isso, que o tudo que existe vem do nada, do zero? Não é possível isso. Né?
Isso não cabe na nossa cabeça. Tem que ter um princípio, uma raiz, um fundamento, né? E a ciência não se decidiu ainda porque não tem suficiente observações, provas experimentais a respeito desse fato. Mas isso vai acontecer inevitavelmente. A ciência acadêmica vai se aproximar desse conhecimento, né? Muito bem. Então, assim, sustenta os ocultistas, veja bem, sustenta os ocultistas que a unidade absoluta não pode converter-se na infinidade, porque o infinito pressupõe a extensão ilimitada de algo e a duração desse algo. E o todo uno não é, como o espaço, sua única representação mental e física em nosso plano de existência, a Terra, nem sujeito, nem objeto de percepção. Isso também, essa questão de ser sujeito ou não à percepção, a ciência discute hoje em dia, né? Qual é a grande discussão que a ciência acadêmica, astronomia, física, etc., né, discute? O que eles discutem? Será que existe um universo ou será que são muitos universos? Não é verdade? Outra pergunta: esse universo vai até onde? Ele se expande e tem um momento que não existe nada, cai no espaço, no zero, sem nada, sem existência? Então, hoje, na cabeça dos cientistas, há uma concepção de que, na verdade, não é um universo, sim um multi-universo, né? Existem muitos universos. Eles dão a ideia de bolhas, né? Cada bolha é um universo. Existe, então, não se sabe quanto, evidentemente, mas são uma quantidade imensa de bolhas, e cada bolha dessa é um universo. Está em expansão, mas não se sabe ainda onde tem fim desse universo, ou se tem fim realmente, né? Isso é importante. É claro que nós devemos imaginar o seguinte: imaginar não, deixar na nossa mente, que aquilo que a ciência acadêmica estuda, a astronomia, é a pele do universo. Isso é muito importante, não é verdade? Aquilo que a astronomia estuda é a pele do universo. E a astronomia estuda o passado do universo. Nós não temos noção de como é o universo físico atualmente. Por quê? A luz demora bilhões de anos para chegar em nós. Então, o que nós vemos através dos telescópios, através das radiações, das medidas, né, pela astronomia, são coisas que aconteceram há bilhões de anos, né? Então, nós não temos ideia do que acontece, de como é o universo. Na verdade, a astronomia estuda o passado do universo. Ela estuda o passado do universo e tira conjecturas a esse respeito, né? É claro que, veja bem, de outra coisa nós podemos entender. O universo que nós estudamos, a ciência acadêmica, é a pele do universo. É só a pele, a casquinha do universo, de modo mais popular, a casca, né? Agora, por dentro dessa casca tem o mundo vital, o mundo astral, o mundo mental. São uma infinidade de mundos hiperfísicos dentro desse universo, né? Então, na verdade, o universo físico ele não termina em um ponto, a gente pode deduzir. Ele termina onde essas vibrações se transformam em vibrações outras, hiperfísicas, né? Então, isso aí é uma coisa. A ciência não admite isso. A ciência não admite isso, que possa existir situações em que nós tenhamos universos hiperfísicos. Isso não é admitido pela ciência. Por enquanto, né? Muito bem? Muito bem. Se eu pudesse admitir que o todo eterno e infinito, a unidade onipresente, em vez de ser na eternidade, se transformasse por manifestações periódicas, em um universo múltiplo ou em uma personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser una. Essa é a ideia que nós podemos ter. A ideia de Locke, que foi um estudioso a esse respeito, de que o espaço puro não é capaz nem de resistência nem de movimento, é incorreta. O espaço não é nem um vazio sem limites, nem uma plenitude condicionada, mas uma e outra coisa. E sendo no plano da abstração, né, a divindade sempre ignota, não conhecida, que é um vazio só para a mente finita, e no plano da percepção maiávica, o plenum, o continente absoluto de tudo que é, seja manifestado ou não manifestado, é por conseguinte aquele todo absoluto. Então chama-se do absoluto, né? É muito difícil a gente entender isso. É absolutamente impossível, dentro da nossa consciência humana, entender esses fatos.
Não há diferença alguma entre as palavras do apóstolo cristão. O apóstolo cristão nos diz: nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser. E o que diz o Rishi hindu: o universo vive em Brahma, dele procede e a ele voltará. Veio de Brahma e a ele voltará. Porque Brahman é o neutro, está acima de Brahma, o não manifestado é aquele universo escondido. E Brahma é o manifestado, é o logos macho-fêmea dos dogmas ortodoxos. O Deus do apóstolo iniciado, assim como o do Rishi, é ao mesmo tempo o espaço invisível e o visível. É o visível e o invisível ao mesmo tempo. Em simbolismo esotérico, o espaço é chamado Mãe, Pai Eterno de 7 peles. Aí está. Mãe, Pai Eterno de 7 peles. São 7 níveis de vibracionais. Né? E é constituído de 7 capas, desde a sua superfície não diferenciada até a diferenciada. Então, o universo, na verdade, tem essa parte exterior, que é a parte do físico denso, mas intermeando esse físico denso, existe ainda níveis e mais níveis. Pelo menos, dentro do nosso conhecimento, pelo menos 7 níveis hiperfísicos. Agora, não sabemos, no caso do imanifestado, a quantidade de níveis hiperfísicos também. Essa é outra pergunta. Será que são 7 ou mais? Fica a pergunta. Não há resposta imediata, nem dentro da eubiose, nem da teosofia. HPB, Helena Blavatsky, diz que esse é o grande mistério que todos nós temos que resolver. Quando eu digo todos nós, é a consciência, as consciências que estão evoluindo no universo inteiro, no universo manifestado. Não é só nós humanos. Todas as consciências do universo manifestado devem um dia entender esse fato. Que foi e será? Haja ou não o universo, existe ou não em deuses? Pergunta o Catecismo Esotérico de César. E a resposta é: existe o espaço. Existe o espaço. O que se recusa a aceitar não é o Deus uno desconhecido, sempre presente na natureza, ou na natureza escondido, mas o Deus do dogma humano, é o seu verbo humanizado. Em sua incomensurável presunção e no orgulho e vaidade que lhe são inerentes, criou o homem o seu Deus, pelas próprias mãos e com os materiais que encontrou em sua mísera substância cerebral, e o impôs ao gênero humano como uma revelação direta do espaço uno e não revelado. É claro que a gente tem que entender que o Deus citado na Bíblia, na verdade, ele deve ser... não é realmente assim que funciona, né? O Deus que é citado nesses livros todos da antiguidade da Bíblia é um Deus que cabe na nossa consciência, né? É por isso que muitos dizem que Deus criou o homem, que o homem criou Deus à sua imagem. Não é isso, não é bem isso. O homem fala de Deus dentro das suas condições limitadas de entender Deus. Não é verdade? Então, claro que o Moisés, ele mostrou um Deus que cabe dentro da nossa inteligência, e pode ser entendido, né? Um Deus, né? Ele não poderia falar desse Deus relacionado àquela concepção do aquilo, e assim por diante. Tanto que, veja bem, no Velho Testamento existe uma ideia de Deus. E no Novo Testamento, com Jesus, já existe outra ideia de Deus. Tanto que Jesus foi um dos motivos da sua crucificação foi ele não concordar, não, para ele dar uma nova versão a respeito do Deus. Não é verdade? O Deus da antiguidade era um Deus que punia, é isso? E olho por olho, dente por dente. E Jesus não. Jesus, o Cristo, veio e deu uma ideia totalmente diferente a respeito de Deus. Ele diz: não, Deus é amor e perdão. Ele sempre perdoa. É uma coisa incrível. Para o ser humano é algo ainda é inatingível isso, né? O perdão. Né? O ser humano, nós seres humanos, ainda não temos essa capacidade de perdoar sempre perdoar. A gente está limitado. Né? Não é um mal que existe em nós, é uma limitação que nós temos. Mas Jesus deu essa visão fantástica. Né? Além disso, ele deixou bem claro, né, que estamos voltando à casa do Pai. Veja bem. No fundo, ele estava falando a mesma coisa que a teosofia fala, lembra, Blavatsky, o professor fala, né? Que tudo vem do imanifestado, vem pelos primeiro, segundo, terceiro trono, inclusive as nossas consciências também, derivadas da mônada, né? A mônada
nasce no Sol central, depois vai residir em Brahma, e de lá ele emite projeções suas até os mundos mais densos, e aí essas projeções têm que voltar. Voltar para onde? Voltar de onde ela saiu, Brahma, a casa do Pai. Por isso Jesus fala, Deus é amor e perdão. E nós temos que voltar à casa do Pai. Ele resumiu tudo de maneira fantástica. Isso há mais de 2.000 anos, né? Uma coisa fantástica que ele nos falou, né? Muito bem. Então isso aí é algo importantíssimo, viu? Esses conceitos que a teosofia nos passa, né? Mas nós temos as nossas limitações, né? O ocultista aceita a revelação como procedente dos seres divinos mais finitos, das vidas manifestadas, mas não da vida una, não manifestada, daquelas entidades chamadas homens primordiais, Dhyanis Budas ou Dhyan Chohans, ou Rishi Prajakti dos hindus, os Elohims, ou filhos de Deus dos judeus, os espíritos planetários de todas as nações que foram considerados deuses pelos homens. O ocultista considera também Adi Shakti, a emanação direta de Mula Prakriti, a eterna raiz de aquilo, e o aspecto feminino da causa criadora, Brahma, em sua forma káshika de alma universal, como Maya, filosoficamente, e a causa da Maya humana. Também aqui, então, citado aqui, justamente, o Mula Prakriti. O Mula Prakriti, o que é Prakriti? É a raiz da matéria. A raiz da matéria. É tão importante essa visão, e tão distante do nosso entendimento, que o próprio Sol central, olha só, o próprio Sol central, que é a maior consciência que existe no nosso sistema solar, ele não consegue ver o imanifestado. Isso a eubiose ensina. Existe o Sol central, a maior consciência. Dela vem para Brahma e todos os níveis do nosso universo manifestado. Mas ele, o Sol central, quando ele olha para o imanifestado, para o aquilo, ele não consegue ver o aquilo. Ele vê o quê? Mula Prakriti. Então, é a raiz da matéria. A raiz da matéria é um véu. O próprio Sol central tem um véu entre ele e o manifestado. Veja que coisa inacreditável, né? Ele não consegue ver também. Então essa questão de entender a natureza fundamental do imanifestado, do aquilo, é uma questão universal. Tá? É algo que o universo, as consciências do universo têm que lutar para entender esse fato, né? O ocultista considera também Adi Shakti a emanação direta de Mula Prakriti, a eterna raiz de aquilo, ou do aquilo, e o aspecto feminino da causa criadora, Brahma, em sua forma káshika de alma universal, como Maya, filosoficamente chamada causa da Maya humana. Esse modo de ver não impede, porém, de crer em sua existência por todo o tempo em que essa perdura, isto é, durante um Manvantara, nem de aplicar o Akasha, a irradiação de Mula Prakriti a fins práticos, visto que a alma do mundo está relacionada com todos os fenômenos naturais, conhecidos ou desconhecidos da ciência. Verdade? É claro que, apesar de nós não termos uma noção exata, perfeita do imanifestado, pela nossa limitação de entendimento, mas mesmo assim a nossa intuição indica a existência de algo superior, né? Eterno, né? E a gente vê que pelo menos as pessoas que lidam com a espiritualidade, ela não pode admitir que que o tudo venha do nada. Não, tudo não vem do nada, não é possível, né? Então, por isso que a HPB chama o Deus, o imanifestado, aquilo de o ser e não ser. É algo infinitamente impossível da gente entender esse fato, né? Mas se entenderemos ou não, o Deus sabe, né? Deus sabe, só Deus sabe se entenderemos ou não, né? Mas eu, no meu ponto de vista, acho que sim. Eu acho que a nossa consciência vai atingir um ponto determinado e que finalmente vai entender esse fato todo. As religiões mais antigas do mundo, exotericamente, porque todas têm uma raiz ou um fundamento esotérico, são a hindustânica, a mais deísta e a egípcia. Segue-se a dos caldeus, produtos dos anteriores, hoje inteiramente perdida para o mundo, exceto no sabeísmo, desfigurado pela interpretação atual dos arqueólogos. Depois,
passando por certo número de religiões que a gente pode falar a respeito, vem a judaica, a religião judaica, que esotericamente acompanha a linha do magismo babilônico. Então, o judaísmo acompanha o magismo babilônico. Aqui, HPB, Blavatsky nos fala isso. Né? Como se vê na Kabbalah. E, esotericamente, é como no Gênesis e no Pentateuco, uma coletânea de lendas alegóricas. Veja, interessante, né? Lidos à luz do Zohar, que é um conhecimento muito antigo também, os 4 primeiros capítulos do Gênesis são os fragmentos de uma página altamente filosófica de cosmogonia. Vistos em sua aparência simbólica, não passam de um conto para crianças, um espinho incômodo, cravado no flanco da ciência e da lógica, efeito evidente de karma. Deixá-los servir de prólogo ao cristianismo foi como que uma cruel vindita dos rabinos, que sabiam melhor o que significava o seu Pentateuco. Foi um protesto mudo contra a expoliação de que eram alvo. E, em verdade, os judeus levam hoje vantagem sobre os seus perseguidores tradicionais. As crenças esotéricas de que se trata são inexplicadas à luz da doutrina universal no curso dessa exposição. A verdade é a seguinte, que o Moisés, quando escreveu a Bíblia, ele baseou-se nos conhecimentos e trouxe, ele era um iniciado egípcio, né? Mas também em conhecimentos antigos já existentes, antes do judaísmo. Né? Então, na verdade, a Bíblia é uma síntese que ele conseguiu fazer para trazer esses conhecimentos para a vida moderna, principalmente para o Ocidente. Né? Para o Ocidente, né? Muito bem? Isso é muito interessante. Né? Bom, o Catecismo Oculto contém as seguintes perguntas e respostas. O Catecismo Oculto, né? O que é aquilo que sempre é? O espaço, o eterno, Anupadaka, que não tem paz. Que é aquilo que sempre foi? É o germe na raiz. Que é aquilo que sem cessar vai e vem? É o grande alento. Então, há 3 eternos? A pergunta. Não, os 3 são um. O que sempre é um. O que sempre foi é um. E o que sempre está sendo e vindo a ser é também um. Este é o espaço. Então, tivemos já na antiguidade essa trindade no conhecimento, mas tudo isso relacionando ao um, à unidade. Né? Muito bem? Isso é muito importante. Para a melhor compreensão de todos, devemos esclarecer que a ciência oculta reconhece a existência de 7 elementos cósmicos, 4 dos quais são inteiramente físicos, e o 5º semimaterial, que é o éter. Este último chegará a ser visível no ar até o final da nossa 4ª ronda e terá supremacia sobre os outros da 5ª ronda. Nós, quando falamos do éter, aqui nesse conhecimento da HPB, diz que esse éter será visível até o fim da 4ª ronda. Né? E, claro, então, nós podemos imaginar que justifica isso que a gente vê na internet, dizendo que nós estamos partindo para a 5ª dimensão. Claro, a 5ª dimensão. O futuro do planeta Terra é justamente deixar de existir. O futuro do planeta Terra, não. O futuro dos seres humanos agora, que vivem no físico denso, é deixar de viver no físico denso para viver no corpo vital. Vital. Aquele corpo vital que foi o início da existência da raça lemuriana. E também foi o corpo vital que foi a matéria física mais densa dos seres que viviam na Lua. Não é verdade? Então desce vida e energia, sobe vida e consciência. A fase anterior que nós vivemos foi a fase vital. Depois passamos para a fase humana, na Lemúria, mais densa. Depois se intensificou mais ainda em Atlântida. E agora, na raça ariana, nós estamos... A nossa via de manifestação está se purificando. Ou seja, está atingindo níveis mais hiperfísicos de manifestação. Até que, no momento oportuno, a Terra passa para a 5ª dimensão e os seres humanos terão como os corpos físicos o corpo vital. Isso é importante. É claro que não passa por aí. A tendência é passar do vital, depois para o astral, mental e assim, até chegar em Atman, que é exatamente o Cristo interno. Né? Isso é muito importante. Né? Muito bem. Então, os 2 restantes ainda estão absolutamente fora do alcance da percepção humana. Quer dizer, os 2 restantes, né, de manifestação. Aparecerão, todavia,
como pressentimentos durante as raças sexta e sétima da ronda atual, e se tornarão de todo conhecidos na sétima e sétima ronda, respectivamente. Então, ele está dizendo aqui que muitos conhecimentos surgirão para a mente humana na sexta raça-mãe e na sétima raça-mãe. Nós somos na quinta raça-mãe, é isso? Ariana. Então, o progresso evolutivo da humanidade é passar para a sexta raça-mãe e sétima raça-mãe, encerrando essa ronda, né? Encerrando a ronda. Em outras rondas, então, nós teremos aí a possibilidade de atingir conhecimentos mais superiores ainda, né? Então, estes 7 elementos, com seus inumeráveis subelementos, que são muito mais numerosos que os admitidos pela ciência, não passam de modificações condicionadas e aspectos do elemento único e uno. Este último não é o éter, nem sequer o akasha, nem a fonte de ambos. O quinto elemento, que a ciência hoje tende a admitir, não é o éter imaginado por Sir Isaac Newton, ainda que esse lhe dê tal nome, associando-o provavelmente com éter, o pai e mãe da antiguidade. Como disse Newton por intuição. Agora vamos ver o que Isaac Newton falou, através de um processo intuitivo. Newton disse o seguinte: a natureza trabalha perpetuamente em ciclos, fazendo gerar fluidos de sólidos, coisas fixas de coisas voláteis e voláteis das fixas, coisas sutis das grosseiras e coisas grosseiras das sutis. Assim é possível que todas as coisas tenham a sua origem no éter. Aliás, o Isaac Newton, já dentro do seu trabalho científico, ele dizia que existia um estado acima do nosso, que era o éter. Depois, no século XX, isso foi estudado. Isso foi estudado no século XX através dos mecanismos existentes da ciência acadêmica. Foi dito que o éter realmente não existe. Não existe o éter. Né? E que o Newton não se aproximou da verdade em afirmar que esse éter existe. Mas existe. Claro que existe. Né? Nós estamos aqui no plano físico, né? Nós sabemos que o éter está relacionado com o segundo trono. O éter não é o segundo trono, é um dos níveis do segundo trono. A mãe cósmica, né? A nossa mãe cósmica. Né? Vishnu é a mãe cósmica. Né? Então, aliás, devemos dizer que Newton, hoje, muitos estudiosos pesquisaram a vida de Newton e encontraram documentos e vestígios de que Newton sabia muita coisa a respeito da ciência iniciática. Newton não só estudava a física e promoveu o desenvolvimento da física, né? Como também ele tinha conhecimentos enormes sobre a ciência oculta, chamada ciência oculta, né? Da Índia, etc. Né? Só que ele não divulgava isso, né? Porque ele não podia fazer isso. Né? Não podia. Né? Aliás, a função dele, cósmica, né? A função cósmica dele, como um veículo o veículo da consciência superior, foi trazer para o mundo a possibilidade de desenvolver uma física moderna, né? Para o século XIX, século XX, assim por diante. Né? Mas ele tinha um conhecimento a respeito da ciência iniciática. Ele nunca falou isso, porque ele não podia falar, ele tinha que ficar calado, mas ele tinha conhecimento, tinha. Hoje, os estudiosos chegam a essa conclusão. Né? O leitor, o estudioso, não deve perder de vista que as instâncias apresentadas na doutrina secreta tratam unicamente da cosmogonia do nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele, após um pralaya solar. Aí está o que HPB falou. Na verdade, aqui, quando a gente estuda o livro A Doutrina Secreta, justamente o volume 1 da Cosmogênese, né, a gente vê as instâncias. As instâncias apresentadas, né, neste livro, HPB diz, tratam unicamente da cosmogonia do nosso sistema planetário. Olha só, veja bem, vamos dizer o seguinte, a doutrina secreta e tudo que a HPB fala vale apenas para o sistema solar, especificamente. Tanto que ela diz, quando ela diz o universo, ela quer dizer o sistema solar. Agora, não é possível. Se nós já temos dificuldade de entender a respeito do sistema solar, imagine do universo, né? Do cosmos como um todo. Né? Mas ela deixa bem claro isso, muito importante. Né? Os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos. Olha só, vamos repetir.
Os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas da nossa época. Então, olha só, HPB diz, mesmo que existisse uma comunicação e uma revelação das coisas superiores, dos ensinamentos do universo, as inteligências humanas, por mais evoluídas que fossem, eu digo evoluídas no sentido acadêmico, né? Não no sentido espiritual, no sentido acadêmico. Por mais evoluídas que sejam no sentido acadêmico, não conseguiriam entender. E parece haver poucos iniciados, e até entre os graus mais elevados, a quem seja permitido especular a esse respeito. A HPB fala isso, né? A lei toma cuidado de não ficar revelando coisas além das possibilidades de entendimento do ser humano, e até mesmo parece dito que poucos iniciados têm condições de entender isso, esses fatos superiores, mesmo entre os mais evoluídos. Então, dizem, aliás, os mestres, com toda franqueza, que nem sequer os Yan-Chorãs de alta categoria penetraram jamais os mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele que se chama Sol Central. Olha só, os grandes mestres dizem que nem mesmo os Yan-Chorãs, que são seres de alta hierarquia do nosso sistema solar, conseguem entender essas coisas. Então, coisas que estão ligadas ao Sol Central ou acima do Sol Central. O que se traz à luz, portanto, entende só com o cosmo visível, depois de uma noite de Brahma. Aí está. Isso que a HPB diz. Tudo aquilo que está na doutrina secreta refere-se ao sistema solar. Ao sistema solar. E já é uma enormidade. É preciso ter muita evolução para entender tudo a esse respeito. Né? Então, refere-se ao nosso sistema solar. Agora, imaginem vocês todos, né? No universo, galáxias e mais galáxias e outros sistemas infinitos, hiperfísicos, né? Com sistemas e mais sistemas evolutivos, quanto conhecimento não está aí para ser percebido por aqueles que estão no caminho da iniciação. Né? Antes de entrar no conhecimento das instâncias de Dizian, existe a instância de Dizian, básico no estudo da cosmogonia de HPB, né? Que forma a base da obra da HPB, da cosmogenia, é absolutamente necessário que se aprenda alguns conceitos fundamentais que informam e interpenetram todo o sistema de pensamento para o qual sua atenção vai ser dirigida. Essas ideias fundamentais são poucas em número, mas de sua clara percepção depende a inteligência. De tudo o que se segue. Não é necessário, portanto, encarecer ao leitor quanto importa familiarizar-se com elas antes de iniciar a leitura da obra. Então, aqui, a partir de agora, neste momento que a gente está estudando, nós entraremos numa próxima oportunidade justamente na sequência dos princípios importantes que se baseiam todo o conhecimento iniciático. Né? Um princípio onipresente e assim por diante. Vamos estudar os vários princípios, né? O absoluto, o primeiro logo, o segundo logo, o terceiro logo. Mas nós vamos deixar isso justamente para o nosso próximo encontro, para dar continuidade a esse conhecimento. Né? Tudo bem? Para não fragmentar o conhecimento, para manter a sua unidade. Para aproveitar aqui os momentos finais dessa nossa primeira parte, vamos aqui estudar, dar sequência ao estudo de alguns termos importantes na teosofia e que a HPB dá especial relevância. Né? Então, vamos estudar aqui para finalizar essa parte inicial do nosso encontro de hoje. Um termo muito importante que a HPB se refere é o nome escaravelho. É um bichinho, um escaravelho. No Egito, era símbolo da ressurreição e também do renascimento, de ressurreição para a múmia, ou melhor, dos aspectos superiores da personalidade que a animava. Renascimento para o ego, o corpo espiritual, da alma inferior humana. Os egiptólogos não nos dizem mais do que meias verdades quando, ao especularem sobre o significado de certas descrições, dizem: a alma justificada, uma vez atingindo um certo período de suas peregrinações, simplesmente a morte do corpo físico,
deve unir-se ao seu corpo, isto é, ao ego, para não mais separar-se dele. O que é esse assim denominado corpo? Pode ser a múmia? O corpo, a múmia? Certamente não, porque o corpo mumificado vazio jamais poderá ressuscitar. Isso é importante, né? Lá no Egito, muitos entendiam que o corpo era preservado e um dia um indivíduo iria ressuscitar. Não, é totalmente inviável, né? Porque o corpo é corpo. O corpo mumifica, mas está morto, não tem mais possibilidade. Não há essa ressuscitação que muitos no Egito acreditavam, né? É claro que os iniciados e os mestres não acreditavam nisso, claro. Não tem sentido, né? Só pode ser a vestimenta eterna, espiritual, o ego que nunca morre, que dá imortalidade a tudo o que a ele se unir. A inteligência liberta, que toma novamente seu invólucro luminoso e outra vez se converte em daimon, como diz um professor Maspero, é o ego espiritual. O ego pessoal, ou kama manas, seu raio direto ou raio alma inferior, é o que aspira a chegar a ser osirificado, ou seja, atingir o nível de Osíris, o deus Osíris, isto é, unir-se com o seu deus, a Osíris. E aquela parte, mesmo que conseguir fazê-lo, nunca mais será dele separada, do Deus, nem mesmo quando este último ego encarnar-se uma outra vez, descendo periodicamente à Terra, em sua peregrinação, na busca de novas experiências e seguindo os decretos do karma. Quem? Esse é o nome, né? Quem? Se escreve assim, K-H-E-M, quem? Quem significa o semeador, é apresentado numa lápide em uma pintura da ressurreição depois da morte física, como o criador e semeador do grão de trigo, que depois da corrupção brota de novo, cada vez em forma de nova espiga, sobre a qual se vê pousado um escaravelho sagrado. Então, aí, o escaravelho justamente tinha essa conotação no Egito, né? Significando o processo da ressurreição. Mas não é a ressurreição física, né? Não. A ressurreição, que deve ser entendida, é a imortalidade do ego, né? E indica justamente, um estudioso indica justamente que para renascer e logo ser um Horus, em sua transformação, o Deus nascido deve se tornar ressurreto, né? A oração que tantas vezes é encontrada nas inscrições tumulares, o desejo da ressurreição na alma vivente de alguém, o ego superior, tem sempre ao final um escaravelho, que representa a alma pessoal. No Egito era assim. O escaravelho é o mais venerado, bem como o mais frequente e familiar de todos os símbolos egípcios. Não há múmia que não tenha alguns deles, os escaravelhos. O adorno favorito em gravações, móveis caseiros e utensílios é o escaravelho sagrado. E um estudioso chamado Perret indica que em seu livro dos mortos que o significado secreto desse hieróglifo é insuficientemente explicado pelo fato de o nome egípcio do escaravelho, Keper, significar ser, chegar a ser, fazer-se, formar ou construir-se novamente. Então, esse estudioso diz que o escaravelho representa a ressurreição no sentido de transformar-se, vir à vida novamente. Ou seja, o sentido fundamental é justamente a continuidade dos conhecimentos, né? Então, nós vemos aí a magnificência desse conhecimento da ciência oculta, né? A cada mestre traz, na sua visita ao planeta Terra, os conhecimentos específicos e necessários para que o ser humano entenda, dentro das suas limitações, aquilo que lhe é permitido entender. Isso? Ou seja, o nosso mestre professor Henrique de Souza, diz que cada mestre traz o conhecimento de acordo com a tônica do ciclo, a tônica da civilização pertinente, a tônica da época, né? Então, cada revelação tem uma tônica específica. É claro que essas tônicas também têm os seus símbolos, os símbolos secretos, né? E cada mestre ensina aquilo que é pertinente aos seres humanos ao qual ele está se dirigindo.
Tanto que, somente comentei, eu já comentei isso, né? Jesus, o Cristo, ele podia, nessa época, falar sobre chakras, falar sobre meditação, falar sobre uma série sobre corpos hiperfísicos. Ele podia falar muitas coisas que ele sabia, claro, como mestre, né? Coisas que se estudava na Índia, em outros lugares, no Egito, etc., né? Mas ele não fez isso. Ele se absteve justamente à palavra dita no Antigo Testamento, justamente para não gerar confusão. E mesmo assim, ele não foi entendido. Na verdade, mesmo assim, ele tendo colocado o Novo Testamento dentro de uma perspectiva já do futuro, jogando para o terceiro milênio, mesmo assim ele foi repudiado e recusado. Né? Então veja bem que coisa importante esse entendimento. Né? A, a, a possibilidade dos mestres trazerem o conhecimento, mas a lei prevê que esse conhecimento tem que ser dado de acordo com a capacidade de entendimento que nós temos. Isso o professor Henrique de Souza, quem está na Embiose, sabe, né? As suas revelações, tem revelações que a gente precisa meditar muito para entender, né? Se é que entendemos, né? Se é que entendemos, né? Mas ele, evidentemente, é claro que ele limitou seus ensinamentos à condição de entendimento do ser humano dentro da embiose. Isso é a regra básica dentro da maestria, né? Isso é muito importante. Muito bem, nós encerramos aqui essa primeira parte e passamos a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, a fim de que todos os irmãos que estejam aqui façam parte do perguntas ou imitam suas opiniões, assim por diante, para a gente trocar ideias. Muito bom, professor. Tudo isso realmente é um mistério, né, professor? E quando a gente fica lembrando, né, de Newton sobre a sua teoria sobre o éter, o éter seria para ele, professor, uma mecânica celeste ou seria o mundo absoluto, o espaço sem limites? Ele falou, o Rio Newton fala sobre o éter, a existência do éter, né? É claro que eu entendo que ele falou de maneira específica a física, né? Ele não ia falar de um éter, de um nível superior de vibração, etc., porque não cabia dentro da ciência. Ele falou do éter, né? O éter, né? Aí os especialistas têm que entrar aí, é muito, muito profundo esse conhecimento, né? Mas o básico é o seguinte: ele admitiu que existia algo, o éter, e ele dizia que esse éter interpenetrava tudo. Interpenetrava tudo. E depois, até então, os cientistas pensavam que a própria luz vibrava o éter para se movimentar, para se locomover. Veja bem, existia aquela ideia de que a luz era a vibração do éter. Depois, não. O éter foi eliminado da física e tem-se hoje que a luz ela não vibra, ela tem a sua própria. É um movimento, né, específico da luz, né, vibratório, que não está ligado à vibração de qualquer espécie de matéria. Né? Então, houve uma mudança muito grande. Né? Então, o éter foi eliminado da ciência da física, né? Essa concepção de Newton. Mas que existe, existe. O éter existe, só que dentro de uma especificação diferente daquilo que a ciência admite. Né? É um nível vibratório, uma matéria no nível superior, né? Hiperfísica, relacionada ao segundo trono. Né? Muito bom, professor Gilberto. Você tem alguma colocação? Muito bem. Recadinho para o pessoal que está acompanhando, que deixa aí o like, né, no vídeo, não esqueça de curtir o vídeo da transmissão. Para nós aqui é importante porque ajuda né, o YouTube a impulsionar a live, né, a transmissão, ele envia para mais pessoas. Então, para quem está acompanhando aqui ao vivo, principalmente aos que estão assistindo ao vivo, vão ali no vídeo, aqui embaixo, clica ali no like, né? E deixa ali o seu joinha, que nos ajuda bastante. E também manda, né? Compartilha o vídeo, manda para um colega, uma pessoa, um amigo que gosta desse conteúdo, envia, né? Que para nós também aqui é interessante você compartilhar o conhecimento. Se não for inscrito no canal,
inscreva-se, clica ali no sininho das notificações. Sempre que houver uma atividade nova aqui no canal, você será notificado, será informado com prioridade. E lembrando que hoje é o programa de número 214. Então, temos aí, só do projeto Iniciação, nós temos aí 214 programas, contando com o programa de hoje, ou seja, a gente recomenda também como base de pesquisa, de apoio, conteúdo aqui do Conexão, né? Todos aí com temas de iniciação, temas de ocultismo, aqueles que estão iniciando, tanto aos que já estudam, né? A gente sempre atualiza, aprende muito mais, e também aos que estão iniciando, serve também bastante como base de conhecimento, de pesquisa, até para se familiarizar com a linguagem, se atualizar com os temas. Então tem muita informação relevante, bastante interessante, fica aí como dica para pesquisa. O senhor falou do escaravelho, professor, achei interessante que essa a gente fala que é uma mitologia, mas é um animal que ainda existe, né? Interessante na cultura egípcia, né? Ele era muito difundido, né? O pessoal fazia amuleto, colocava eles colocavam junto com os corpos, né? Quando eram mumificados, né? Ia junto. É bem interessante, né? Vamos dizer assim, essa utilização, né? Esse contato com o escaravelho que eles tinham, né? Com esse besouro, né? Interessante com o passar do tempo, né? Antes de falar dos escaravelho novamente, eu quero dar uma sugestão para todos aqueles que estão ouvindo para procurar na internet. Tem muitas. O fenômeno da dupla fenda. Dupla fenda. Isso está relacionado com o que nós estamos falando aqui. O ser e o não ser. O ser e o não ser, essa dualidade. Né? Dupla fenda. Eles emitem um feixe de elétrons, passa pela dupla fenda, né? Então tem uma série de conexões, de observações. Mas o fundamental é o seguinte: os elétrons, quando se movimentam no espaço, eles se movimentam como radiações eletromagnéticas. Mas na dupla fenda, quando é observado, não pelos olhos humanos, que é impossível, mas observado por um mecanismo de percepção eletrônico, aquilo que é uma emanação eletromagnética vira elétron. Então, ao mesmo tempo, quando não observado, é radiação eletromagnética. Quando é observado, comporta-se como partículas, elétrons. Então, é uma coisa interessante, né? Então, isso que a gente chama pode ser radiação eletromagnética ou partículas se movimentando no espaço. Então, eu sugiro a todos que vejam na internet, tem muitos vídeos, né, a respeito do experimento da dupla fenda, né? Então, dá essa conotação, né, que a física hoje admitiu, né, muitos anos atrás, a existência dessa possibilidade de algo ser uma radiação eletromagnética, mas quando observada ela se comporta como se fossem elétrons. Isso é muito importante, né? Isso bate exatamente aquilo que nós entendemos de maneira geral no infinito do ser e não ser. Bate mais ou menos com isso aí, né? Muito bem. A respeito do escaravelho, dizemos que faz parte da cultura egípcia, né? Relacionar o escaravelho com a ressurreição, né? Justamente como vimos aí, quando vai se pesquisar múmias, né, verifica-se sempre que existem amuletos ou então pequenas esculturas de escaravelhos nos túmulos, né, com as múmias. Né. Agora, devemos dizer o seguinte: muitos acreditavam que as múmias voltariam à vida novamente, né? Era preservada e voltaria à vida. Quer dizer que isso não condiz com a realidade, porque a vida física acabou, né? Como diz no Antigo Testamento, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. Aí não tem saída. Do pó viestes, ao pó voltarás. Agora, a alma não. O espírito, o ego permanece eternamente, é eterno, né? Agora, uma outra coisa que devemos dizer é o seguinte, que
o trabalho de mumificação não era algo relacionado com as consciências superiores. Hein? Vamos dizer o seguinte, a mumificação era sempre considerada como magia anti-evolutiva. Olha só, dentro da consciência evolutiva, dentro da teosofia, não é uma coisa assim especial, é algo ligado com a consciência anti-evolutiva. Tanto que nós não encontramos múmias de seres altamente evoluídos. Né? Você não encontra uma múmia de Hermes Trismegisto, de Akhenaton, ou de quem quer que seja. Não encontra múmias. Porque, agora, aqueles seres que tinham poder e acreditavam que podiam reviver, então eles faziam questão de ser mumificados. Então eram mumificados, na esperança de que um dia voltariam à vida. Né? Então isso aí é... Aliás, hoje também existem indicações, não sei se ainda existe ou não, mas hoje houve aí umas indicações de que a própria ciência, né? Ciência não, seres que com artifícios científicos indicariam a preservação do corpo humano, né, depois da morte, para um dia reviver e ser restaurado. Isso aí não condiz à realidade. Né? A morte não existe, mas o corpo não subsiste. Ele tem um período de existência e volta ao pó. Mas isso aí não condiz com aquela questão da crença na mumificação. Né? Então, isso nós devemos esclarecer. Né? Muito bom, professor. O professor, quando o senhor falou de eletromagnetismo, eu lembrei que o nosso coração e o nosso cérebro, ele precisa, né, de um funcionamento eletromagnético, né? É como se a gente tivesse um marca-passo natural, né, no coração. Exatamente. E no cérebro, né? Então, tudo no universo. Na verdade, tudo no universo é vibração. É vibração. Tudo no universo é vibração. A própria HPB diz na doutrina secreta que tudo no universo é consciência. E consciência é vibração. Consciência é vibração. O que é uma consciência? É um nível vibratório. Né? Pô, se você pega um Jesus Cristo, ele tem um nível vibratório de um anjo. Né? Nós temos um nível vibratório de seres humanos. Né? Os animais têm nível vibratório de animais, né? Mas estão no processo evolutivo. Né? Então, tudo tem consciência. Consciência ligada ao seu estado vibratório daquele momento, né? Mas esse processo de evolução vibratória vai acontecendo, esse é o processo da evolução, né? A elevação vibratória das consciências até um dia atingir a casa do Pai e daí, posteriormente, subir mais ainda em direção do infinito, e aí só Deus sabe, né? Só o Eterno sabe a sequência desse processo. Muito bom, professor. Dando sequência às perguntas aqui, o Guazelli coloca o seguinte: os ciclos senoidais são sempre sétuplos? Olha, aí nós precisaríamos fazer uma consulta na física, porque a coisa é muito... O Guazelli faz perguntas, às vezes, muito difíceis de responder, né? Mas ciclos senoidais... Agora, uma coisa eu posso falar. Olha, eu não vou entrar no estudo dos ciclos senoidais, que a gente precisaria pesquisar e trazer algo específico. Uma coisa exata na ciência, tudo é setenário. Isso é indiscutível. Esses ciclos, com certeza, obedecem um ritmo setenário. Tudo, olha, a ciência determinou que tudo que existe em nós existe num compasso setenário. 7 dias na semana, 7 notas musicais, 7 cores do espectro, e assim por diante, né? É sempre o 7. Agora, eu nunca vi, eu estudei, fiz o primário, vi o médio, o curso universidade, eu nunca vi um professor explicar por que o 7. Porque a ciência não tem isso, o professor nunca explicou por quê. E nunca vi um livro de ciência explicando por que tudo é setenário. Na verdade, a ciência transcendental, não. Afirma porque é setenário, que é um padrão vigente no nosso sistema solar. Tudo, então, é setenário. Na verdade, é um padrão que vem de cima, né? Um compasso setenário. É por isso que tudo que é ao nosso redor é setenário. E, com certeza, esses ciclos senoidais são sempre sétuplos. Na verdade, eu não vou entrar em detalhe aí, porque é um detalhe, eu não vou falar a respeito, tem que fazer uma pesquisa, mas eu vou pesquisar isso aí, vou retornar para o Guazelli essa pergunta. Agora,
Se existem ciclos senoidais, realmente deverão ser cétuplos, porque tudo é centenário. Tudo que a ciência estuda tem um ritmo centenário. Agora, isso, a ciência, eu nunca vi uma explicação científica a respeito do porquê que é tudo centenário. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: o imanifestado somente se revelará a partir do conhecimento ou da sabedoria? Veja bem, o imanifestado é tudo. É o ser e não ser. Isso já foge do nosso conhecimento, né? Agora, é claro que nós somos projeções, somos resultado dessa determinação do imanifestado para a produção do manifestado. Essa é a grande pergunta, viu, Guazelli? A grande pergunta. Não é só nossa de hoje, não. Essa pergunta vem sendo feita há séculos. Na Índia antiga, a gente vê nos livros, na Índia antiga, lá nos tempos imemoriais do Egito, né, perguntavam a esse respeito, né, por quê? Por que que existe a manifestação? Então, eu li que existem muitas teorias a respeito, né, opiniões de estudiosos, né, a respeito do porquê o imanifestado produziu o manifestado. Qual é a manifestação? Não é verdade? A gente podia até perguntar, né? Se a gente perguntasse, um dia eu estava estudando muito a esse respeito. Eu vou contar um segredo meu, viu? Eu nunca conto isso, mas vou contar. Aconteceu comigo, né? No meu processo de desenvolvimento desse estudo, né? Um dia eu estava pensando, meditando a respeito do imanifestado, no manifestado, então eu me vi, uma coisa impressionante. Eu acho que os meus mestres colocaram isso na minha cabeça. Eu me vi diante do imanifestado. Claro, imagine, mas uma percepção ilusória. Né? Eu me vi diante do manifestado. E eu perguntei para o imanifestado, falta alguma... o imanifestado, olha, veja bem, nessa experiência que eu tive, o imanifestado me fez uma pergunta. O imanifestado perguntou assim, o que você acha, eu devo ou não me manifestar? Aí eu, então, como ser humano, eu perguntei para o imanifestado, falta alguma coisa para o senhor? Ele disse, não, eu tenho tudo. Então, eu, como ser humano, eu respondi assim, então para que se manifestar? Se o senhor tem tudo, para que se manifestar? Na verdade, essa é a pergunta. Né? Se o manifestado tem tudo, é o ser e não ser, por que ele produziu a manifestação? Por que ele produziu essa projeção da mônada em direção dos mundos mais de vibração mais baixa? E por que nós temos que descer vida, energia e energia subir vida consciência? Por quê? Existe isso aí. Nosso mestre falou, desce vida e energia, sobe vida consciência. Agora, por quê? Por que desce vida e energia e sobe vida consciência? Essa é a grande pergunta. É uma pergunta que não tem resposta. E HPB fala que isso não tem resposta. Não tem resposta atualmente para o ser humano. E eu entendi para os seres que vivem no sistema solar ou em outros sistemas evolutivos ainda. Agora, se chegaremos a entender, se as consciências chegarão a entender, é uma outra pergunta. Eu acho, intuitivamente, eu acho que vai ser, há uma absorção, uma volta ao estágio inicial e tudo se completa, né? Mas é muito difícil da gente entender isso, né? A questão da própria manifestação provocada pelo manifestado. Qual é a razão disso? Os estudiosos têm discutido isso através dos séculos. Muito bom, professor. Ele coloca o seguinte também, professor, mas eu acho que são duas perguntas. O ser ou não ser está no aqui e agora, junto com o poder do silêncio? Exatamente, aí que está, viu? Veja bem, o Mahatma Gandhi, o Siddhartha Gautama, ele falou isso, né? Que o tempo não existe, é o aqui e agora, é o aqui e agora. Então, realmente, o tempo. Hoje, a física quântica, já a ciência acadêmica, chegou a essa conclusão. O tempo e o espaço é zero. É zero. É uma coisa extraordinária. Né? Eu até li um depoimento na internet, aí, um depoimento de um físico, um estudioso, que ele brincando, ele falou assim, isso é uma verdadeira loucura. Ele falou, uma verdadeira loucura, né? Porque essa questão do espaço e tempo é zero, né? Mas é algo que está verificado pela ciência e já é algo já definido pelos nossos mestres da antiguidade, né? Agora, o poder do silêncio, sim. Eu estou preparando, eu já preparei uma palestra sobre a voz do silêncio, viu? Num determinado momento, nós vamos apresentar essa palestra, essa apresentação sobre o livro A Voz do Silêncio. Já está prontinha.
prontinha para... Eu tinha muita vontade de fazer essa apresentação e já está pronto esse trabalho. O poder, ou a voz do silêncio. É claro que no momento que o indivíduo entra em silêncio, as suas vibrações se acalmam. Suas vibrações do seu ego, do ego não, da sua personalidade se acalmam. Então, nesse momento, quando as suas vibrações se acalmam, as vibrações superiores vêm e permeiam o indivíduo. Aí a pessoa tem a possibilidade de ver coisas e perceber coisas que estão além da sua consciência humana. Mas, para que a pessoa perceba coisas que estão além da sua consciência humana, ela precisa ficar em silêncio. Então, não é que a voz é a voz do silêncio, não. O silêncio do ser humano permite que ele ouça a voz do infinito. Vamos repetir? O silêncio do ser humano permite que ele escute a voz do infinito. Então, é necessário o silêncio. É o Dharana, né? O professor nos indicou, Dharana é a perfeita concentração mental. Né? O estado de Dharana. E foi justamente uma instituição que o nosso mestre formou, em 1924, foi justamente Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. O nosso caminho é atingir Dharana, ou seja, o mental superior, a perfeita concentração mental. Quando a perfeita concentração mental se estabelece, nós entramos no estado búdico, de Budi e Atman, o Cristo interno, e nos comunicamos com as consciências superiores. Então, para ouvir as consciências superiores, nós precisamos entrar em silêncio. Essa voz, a voz do silêncio é isso. A voz que vem do nosso interior, produzido, possibilitado pelo nosso silêncio interno. Então, é isso que é a explicação, né? Que não sei se foi satisfatório para o nosso irmão. Prazer. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: seria a física o caminho do conhecimento da evolução? A física é um dos caminhos. Existem muitos caminhos, né? Olha, os caminhos são vários, né? A meditação, a prática, o autoconhecimento, a física é um dos caminhos. Ou seja, a ciência iniciática, a ciência acadêmica é um dos caminhos, né? Um dos caminhos. Agora, o importante é a gente entender o seguinte, né? Se a gente relacionar dois caminhos, o conhecimento iniciático e o conhecimento iniciático e o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento acadêmico é fundamentado no positivismo, né? Experimental, né? A ciência acadêmica é assim, tem que haver experiência. Tem que pôr numa mesa de laboratório, fazer experiência, ou através de aparelhos, etc. É uma ciência experimental. A ciência superior, ela não é experimental, ela é consciencial. Então, veja bem, a física é o caminho do conhecimento da evolução? É um dos caminhos. Agora, o caminho do cientista para atingir o conhecimento superior na ciência acadêmica, o caminho dele é a sua autoconhecimento, a sua transformação. Todo cientista, ele não faz nada sozinho. Isso é básico. Viu? Todo cientista, todo escritor que faz obras maravilhosas, escultura, não faz nada por si. Ele é veículo da consciência superior e realiza as obras monumentais na escultura, na física, nas descobertas da química. São veículos. Nós não fazemos nada por nós mesmos, nós somos veículos. Agora, para sermos veículos, nós temos que praticar justamente o autoconhecimento. Quanto maior é o autoconhecimento, maior a possibilidade de um indivíduo ser veículo da consciência superior. Então, o caminho da ciência acadêmica não é a pesquisa como nós entendemos, descobrir aparelhos, evoluir a matemática e fazer experiências. Não. O caminho da ciência acadêmica para atingir um conhecimento superior é o autoconhecimento, o desenvolvimento da consciência do cientista. Para quê? Para ele se tornar veículo do conhecimento superior. Aí sim. Pois, Einstein, ele fez alguma coisa por ele mesmo? Não, ele foi veículo. O Einstein foi veículo, Newton foi veículo, todos esses grandes cientistas foram veículos e falaram coisas, deixaram coisas extraordinárias, mas foram veículos da consciência universal de Deus para que esse conhecimento fosse trazido para nós, para o nosso progresso
acadêmico, evolutivo, científico, espiritual. Então é isso que a gente pode dizer, né? A transformação da ciência acadêmica é baseada na transformação interna dos cientistas em direção do conhecimento do infinito. A física seria mais uma ferramenta, né, professor? Uma Seria ferramenta, a química, a física, etc. Né? Principalmente a quântica, né? Escreveu o Lavoisier, uma coisa extraordinária, né? Ele, lá no século XVIII, ele foi guilhotinado na... O Lavoisier, estou dando risada, mas é triste, né? Ele foi guilhotinado na Revolução Francesa, Lavoisier, sabia? Foi guilhotinado. E consideravam ele um inútil. Né? Consideravam um inútil, né? Porque não pegava na enxada, né? Não pegava na enxada, então ele era um inútil, foi guilhotinado. Mas ele, o que ele falou? Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A ciência diz, é um conhecimento da química, é um conhecimento básico da química. Não é só isso. Isso é um conhecimento universal. Lavoisier nos trouxe, ele foi veículo da divindade e nos trouxe um conhecimento universal. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso tudo tem ligação com o imanifestado e o manifestado. Se a gente analisar, eu já analisei isso, pensei, essa frase de Lavoisier tem uma profunda ligação com esse conhecimento, essa ligação que tem do imanifestado com o imanifestado. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é e não é ao mesmo tempo, mas nada se esvazia. Tudo é um perfeito caminho evolutivo, que nós não entendemos ainda o porquê de tudo isso. Muito bom, professor. Para concluir, ele coloca o seguinte: Jesus crucificado provou que não existe a morte física. Bom, veja bem, a morte física, vamos dizer, a morte do corpo existe, né? A morte do corpo, não há corpo que resista, né? Qualquer ser vivo, né? Seja animal ou humano, um dia vai morrer. Do pó vieste, ao pó voltarás. Né? Agora, Jesus foi crucificado, ele sobreviveu, né? Ele hoje é um ser de elevada hierarquia, um anjo, né? Jesus é um anjo, né? Um ser de elevada hierarquia espiritual, né? Nos deixou um conhecimento fantástico, né? Da nossa civilização, um conhecimento que é uma das bases do nosso do terceiro milênio, né? do 3005, né? Junto com Siddhartha Gautama. As duas grandes bases fundamentais para o início de uma nova civilização da sinarquia. Os conhecimentos trazidos por Siddhartha Gautama e por Jesus o Cristo, né? A base do Ocidente. Agora, é claro que nós devemos dizer que, pela ciência iniciática, ele não morreu na cruz. Vamos dizer o seguinte, ele foi tirado vivo da cruz e viajou para o Oriente. E morreu no Oriente em idade avançada. Inclusive, relatos indicam de seres específicos, espirituais, dizem que lá ele se casou, teve filhos, teve uma vida normal. Viveu até a idade avançada, né? Então, mas ele não morreu na cruz. Mas ele foi crucificado porque era um papel que ele tinha que representar em nome da obra do Eterno na face da terra. Não é verdade? Tanto que lá no Getsemane, está na Bíblia, no Evangelho, né? Ele falou assim, tira de mim esse cálice. Né? Ele pediu para a divindade tirar dele esse cálice, dessa coisa horrível que ele ia ter que beber. Né? Mas depois, quando ele ouviu a missão que ele tinha para cumprir, então Jesus disse assim, então faça-se em mim conforme a sua vontade. Ele foi submisso e obedeceu a palavra, a determinação do Pai Celestial. E fez essa obra maravilhosa que ele fez, que foi a base do nosso mundo moderno, né? O Jesus, que é baseado no amor e no perdão. Olha só, a base fundamental de Jesus o Cristo é o amor e o perdão, que é Deus. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas, tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita ao Espaço Shakti Nova Era, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone, que pode ser via WhatsApp, o número é prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. Tem o endereço também no Instagram, @Shakti Nova Era.
Lembrando que tem filial do Espaço Shakti Nova Era no Departamento da Eubiose de Brasília e também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora. E também 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também Departamento da Eubiose do Sumaré. Eu queria falar sobre o nosso projeto Iniciação, com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado às 20h40 aqui no YouTube, canal Conexão 3005. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Todo sábado tem a live do professor e fica gravado durante a semana. Quem não puder assistir no sábado, tem a semana inteira aí para assistir o projeto de iniciação. E todos estão gravados aí no canal, aí no YouTube. Bom, era isso os recados que eu queria falar, tá? Deixa eu ver se tem mais... também que eu tenho 2 assuntos, terminando essa sequência de estudos que nós estamos fazendo, tratar de um assunto importante, que é princípios fundamentais do universo. É algo extraordinário, né? Princípios fundamentais do universo. E depois uma outra, além de tudo, eu tenho uma lista de temas para apresentar, né? Enorme, né? O assunto é infinito, né? Não tem fim. E um dos assuntos que está na fila de espera é justamente a voz do silêncio, né? Que eu não vou fazer num dia só. Eu vou fazer uma apresentação da obra, o que significa, e depois nós vamos analisando de tempos em tempos os versos, né? Os versículos, né? São muitos versículos, a gente vai analisando os versículos e dando a interpretação, tentando entender justamente o que eles significam, né? Mas é algo maravilhoso. Justamente a voz do silêncio é um trabalho maravilhoso da nossa querida mestra Helena Petrovna Blavatsky. Muito bom, professor. O pessoal está agradecendo bastante, professor, o encontro de hoje. E não temos mais pergunta, e pelo horário a gente pode agradecer, né? Agradecer o encontro de hoje com o professor Walter Teixeira de Andrade, agradecer ao professor Walter, primeiramente, e agradecer a todos que participaram do programa de hoje. Lembrando que fica gravado aí no nosso canal no YouTube, Conexão 3005. Então, desejo a todos um bom final de sábado, um bom domingo, e até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Um ótimo domingo. Descansem. E no próximo sábado estaremos aqui de volta, no mesmo horário. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Eu devo dizer que é sempre uma felicidade muito grande ter aqui todos presentes, e uma honra, né? E uma grande satisfação de estarmos estudando esses ensinamentos, né, dos nossos mestres, né? Que é de uma grandeza extraordinária, né? Então, devo dizer, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.